Sejam bem-vindos ao Conexão Imigração USA, um programa semanal aqui na Record Américas, apresentado por mim, Renata Castro, advogada de imigração, onde a gente bate um papo a respeito de assuntos que são diretamente correlatos à questão imigratória. Questão imigratória é quase como assistir uma novela, tem altos, baixos, romances, percalços, mas é fato que a sua trajetória imigratória, independente do seu país de desejo, começa com a obtenção de um documento imprescindível a essa jornada, que é o seu passaporte brasileiro. E quem melhor para falar da questão de emissão de documentos brasileiros para aqueles que moram no exterior do que o cônsul do Brasil em Miami, que é o André Odebright Carvalho, que está aqui conversando com a gente hoje. Cônsul, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Renata. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho que confessar que, como uma diplomata frustrada, que não fez a prova do Instituto Rio Branco, eu hoje, mais do que nunca, reconheço o grande desafio que é para as missões consulares, que lidam com percalços burocráticos, mas que têm uma demanda de serviços cada vez maior pelo crescimento da população brasileira fora do Brasil. Acho que é o maior número na história de brasileiros morando fora do Brasil, correto, cônsul? Nós estamos numa ascendente e muda muito o que é o entendimento do Brasil, que sempre foi um país que recebia imigrantes. Sim. E agora combina essa característica com uma comunidade brasileira cada vez maior morando no exterior. Sim. Então, as leis nacionais, os procedimentos governamentais, tudo muda para começar a dar conta dessa comunidade que cresce. Com esse crescimento, as necessidades têm crescido, a dinâmica cada vez mais multifacetada. E quando a gente vê a questão consular, eu como advogada de imigração, sou grande proponente da prevenção ao invés do tratamento. Isso. E, para mim, existe um ponto que é essencial para qualquer brasileiro que se encontra fora do Brasil, que é a posse de um passaporte brasileiro válido. O que o senhor pode falar para a gente a respeito desse processo? Qual é o momento adequado para se ter um passaporte brasileiro válido? Tem algum brasileiro que não deve ter um passaporte brasileiro válido? Eu não consigo imaginar uma resposta afirmativa a essa pergunta. O que se a gente pudesse educar esses brasileiros no Brasil, nos Estados Unidos, a respeito da necessidade do passaporte, é imprescindível compartilhar nesse programa? Renata, nenhum brasileiro está na situação de não precisar ter ou não dever ter um passaporte. É fundamental ter isso atualizado, é fundamental estar atento para o prazo de validade, para não deixar isso chegar no último mês, até porque existem países que não autorizam entrada se o passaporte está no final de vigência. E isso é importante não só porque qualquer pessoa pode se deparar com a necessidade de uma viagem emergencial, e aí buscar o passaporte no último momento é sempre mais complicado, até você ter o seu passaporte vivendo nos Estados Unidos é importante. Sim. Porque ter o passaporte como um estrangeiro é uma evidência de uma disposição de viver com uma documentação completa. E isso vale para a pessoa que está numa situação migratória regular ou irregular. E, aliás, para o consulado não existe nenhuma diferenciação entre essas situações no tocante a como a gente atende o brasileiro aqui. Quando a gente fala de passaporte, acho que pela primeira vez na história moderna, o passaporte americano não está entre os 10 mais fortes do mundo, né? Claro que as métricas são sempre flexibilizadas, mas a gente também vê uma supervalorização do passaporte brasileiro, né? O passaporte brasileiro eu não sei se o senhor tem conhecimento dessa estatística, mas é um dos mais desejados no mercado negro, porque o brasileiro ele parece com tudo e ele não parece com nada. Então você pode ser brasileiro com uma fisionomia asiática e uma das coisas que brasileiros que perdem ou têm passaportes roubados nos Estados Unidos raramente fazem são boletins de ocorrência para documentar a perda do passaporte. Perdi meu passaporte brasileiro ou foi roubado. Eu preciso me preocupar que situações, além de um novo passaporte, que medidas eu devo tomar para me proteger? Certamente, o boletim de ocorrência é importante para você, inclusive, ter estatísticas que embasam essa percepção
que você descreveu, que é a nossa também. Como o brasileiro não tem um tipo físico fixo, ele é muito útil para ações fraudulentas. Quando alguém chega e busca o seu novo passaporte, a gente opera um cancelamento do anterior. Mas é importante você ter o reflexo disso também nos registros da polícia americana. Então, apontar a perda é fundamental. E buscar a substituição rapidamente também é algo importante. Não importa se você precisa ou não rapidamente, porque é fundamental fazer o cancelamento rapidamente. Então, a pessoa deixar isso indefinido porque ela não enfrenta a necessidade do passaporte naquele momento, é algo que pode acabar favorecendo uma ação fraudulenta que é prejudicial para o Brasil, é prejudicial para as forças da justiça, mas também aquilo está usando uma informação pessoal da pessoa que perdeu o passaporte. Então, eventualmente, pode virar uma dor de cabeça. Então, é mais um caso em que o que você falou, a importância de agir rapidamente, antes do problema estar caracterizado. Eu, como advogada de imigração, já vi vários casos onde indivíduos tiveram seus passaportes roubados para, posteriormente, descobrir que outras pessoas haviam cometido crimes e até mesmo iniciado processos imigratórios de posse daquele documento de identidade daquela pessoa. E cria-se um problema grave, porque até que você vá fazer uma diferenciação de digitais, uma biometria, você pode até ser detido, porque a sua identidade foi confundida com a de outra pessoa. Isso. E nesse mundo cada vez mais dinâmico, né, e com desafios imigratórios, eu só trago essa questão porque o brasileiro que está nos Estados Unidos, ele é brasileiro, mas ele agora está sujeito a uma nova gama de regras que precisam ser seguidas. E a questão imigratória impacta, sem sombra de dúvidas, brasileiros que estão em status regular e irregular nos Estados Unidos. Qual é o maior desafio da missão consular hoje em prestar um serviço efetivo para esses brasileiros que se encontram em processos de detenção imigratória? O senhor pode falar um pouco para a gente a respeito disso? Eu acho que um desafio fundamental é conseguir uma informação atualizada sobre a situação da pessoa. Porque, frequentemente, o contato que o detido faz não é necessariamente com o consulado, pode ser com a família. E a família pode demorar a contactar o consulado em busca de um apoio. Esse hiato de tempo faz com que, no momento em que a gente busca, a pedido da família, confirmar se o detido está no local X, ele já foi movimentado. Já foi transferido. Então, a gente tem que descobrir onde está a pessoa naquele momento. Como o número de detidos cresceu significativamente, o sistema ele está demorando mais tempo para a informação do detido entrar no registro. Sim. Então, aí também ficou mais difícil porque demora um pouco de tempo para você conseguir uma resposta segura das autoridades americanas. Então, isso é uma questão. Em seguida, o desafio é você conseguir presença física em contatos com aqueles que querem falar diretamente com o consulado, não são todos, e conseguir acompanhar até o fim o processo pelo qual essa pessoa é liberada ou então essa pessoa passa por um processo de deportação para o Brasil e assegurar que os seus direitos são respeitados em todas essas etapas, né? Então, isso tem sido um grande desafio para o trabalho do consulado, ao lado de um outro que como você estava falando, se sempre é importante você ter a sua documentação, mais ainda em uma situação em que essas regras estão sendo controladas e aplicadas com maior rigor. Com mais razão, você precisa ter um passaporte atualizado. Isso gera um grande aumento de demanda por documentação. Isto combinado com a volta da aplicação de vistos para americanos que querem ir ao Brasil, combinado com o que nós tivemos até recentemente, que era o efeito sazonal das férias escolares, gerou um aumento de demanda por serviços no consulado muito expressivo. Imagina. Nós tivemos meses com 7.800 documentos consulares produzidos. Uau!
Só e qual passaporte. era a média nesse mesmo período no ano passado? Nós já tivemos meses em que a gente ficava em 3 mil, 4 mil. Agora, é claro, uma parte enorme disso é o retorno da exigência de vistos. Tem meses que o consulado oferece 5 mil vistos. Uau! 5 mil vistos. Agora, o patamar de passaporte está 1.500. É maior do que o que existia no passado. Então, o primeiro desafio que eu comentei é um desafio de assistência consular. Uhum. O segundo é de documentação. E eu acho que nesse momento nós estamos enfrentando assim um pico nas duas frentes. Quando a gente fala de estatísticas, né, o senhor mencionou o aumento no número de detidos. A Casa Branca publicou algumas estatísticas que, infelizmente, a gente só tem a publicação das estatísticas, mas não tem a documentação que respalde essas estatísticas, né? Que para cada 4 indivíduos que saíram dos Estados Unidos, apenas 1 foi deportado de fato. 3 saíram com autodeportação. E essa questão da autodeportação tem se tornado uma realidade, né, em vista das notícias, da apreensão, e ela sempre começa com a questão do passaporte, porque para você ir embora dos Estados Unidos, você precisa, para embarcar, de um documento de embarque. E eu acho que esse pânico, essa falta de informação, a proliferação de informações na internet abriu uma janela de abertura para golpes. E a gente estava conversando aqui a respeito da preocupação e do zelo que o consulado está tendo nesse momento em proteger brasileiros fora do Brasil para que não se tornem vítimas desses golpes. Como é que esses golpes têm se manifestado e quais precauções tomar para não se tornar vítima deles? É um ponto muito importante. Em um momento em que a população está muito sensível em torno à sua condição migratória, sua regularidade, e no momento em que ela conta com os consulados como bases de apoio, tem surgido um golpe em que pessoas se apresentando como funcionários de consulado contactam a pessoa, dizem, por exemplo, que a documentação e a identidade da pessoa foi utilizada em uma ação criminosa e começa a solicitar confirmações de dados. E a pessoa começa a falar sobre a sua situação, começa a oferecer os seus dados pessoais, a pessoa solicita que um documento seja exposto perante uma câmera, o que oferece a oportunidade do documento ser fotografado, a pessoa está falando, você consegue ter uma noção de sua voz, ou seja, é um conjunto de informações que depois são aproveitados para fraudes eletrônicos. Então, o consulado nunca vai engajar nesse tipo de comportamento? O consulado não vai ligar para você e misteriosamente começar a solicitar uma série de informações pessoais suas em um momento em que você não buscou o consulado para qualquer ação, para qualquer documento, para qualquer consulta. Esse golpe, lamentavelmente, tem ocorrido em várias regiões dos Estados Unidos. Nós tivemos conhecimento de um caso aqui na jurisdição. Ficar atento, o consulado não realiza esse tipo de contato. E mediante contatação, vamos supor, recebi um contato desse, devo notificar as autoridades, devo notificar o consulado? Qual é o próximo passo a seguir? Notificar as autoridades locais, notificar o consulado. O consulado vai ajudar a orientar como é que esse assunto pode ser levado à Polícia Federal no Brasil, porque é necessário sustar o tipo de ônus que isso geraria nos Estados Unidos ou no Brasil. Então, é necessário comunicar dos dois lados. E se é necessário qualquer tipo de auxílio, eu não sei com quem falar na Polícia Federal, eu não sei como apresentar o tema, estou envergonhado porque caí nesse tipo de golpe, o consulado ajudará. Foi fantástico conversar com o cônsul André Odebright Carvalho a respeito dos desafios e dos benefícios de contar com o apoio da missão consular
para brasileiros aqui nos Estados Unidos. Então, você que é brasileiro e pensa em vir para os Estados Unidos ou já está aqui, fica o recado. Passaporte brasileiro válido é a precaução número 1 que você deve tomar nesse e em qualquer momento da sua jornada imigratória. Domingo que vem, a gente tem um outro encontro aqui no Conexão Imigração USA. Eu sou Renata Casso, espero vocês lá.